Todo mundo que está começando dentro da internet normalmente quer construir a sua estrutura própria e para isso eles precisam de um site, precisam de hospedagens e ferramentas importantíssimas nesse passo. E com isso eles acabam meio que garimpando ali os preços e esbarrando no plano premium da hospedagem do site Hosting. Plano esse que a própria Hosting diz ser ideal para quem está iniciando dentro da internet. Só que vale um adendo muito importante, a aquisição desse plano pode ser um tiro no pé caso ele não atenda as necessidades do teu negócio, quiçá as tuas expectativas. É por isso que nesse vídeo eu preparei os principais pontos positivos que podem te influenciar a adquirir esse plano, assim como também os principais pontos negativos, porque nem tudo são só flores. E esse plano premium, embora ele pareça ser uma coisa muito boa, você precisa tomar cuidado com algumas coisas se você quiser ter um negócio realmente estruturado dentro da internet. Dito isso, chega de papo, chega de enrolação e bora pro foco desse vídeo. Fala pessoal, tranquilo, prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Tássio Souza, web design desde 2019 e atuo há pouco mais de 3 anos com a hospedagem do site Hosting. Então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para te passar aquilo que eu realmente sei e aquilo que eu já vivenciei com essa hospedagem. Nesse vídeo aqui a gente vai elencar alguns pontos que eu acho que é muito importante que você saiba antes de adquirir esse plano e que você preste muita atenção e tenha muito cuidado com hospedagem de site, porque elas podem ser bem traiçoeiras. Eu já preparei uma cola aqui, acredito que você já esteja vendo. Eu preparei essa cola aqui justamente para não esquecer nada e principalmente focar em um ponto que pode ser muito importante para ti que vai adquirir uma hospedagem, que é preço. Só que isso a gente vai tratar no final, porque eu preciso de extrema atenção tua quando a gente for tratar disso. O primeiro ponto positivo desse plano é a quantidade de sites que você pode incorporar dentro de uma mesma hospedagem. Para você que não sabe, uma hospedagem é só o provedor. Os sites criados podem ser alocados dentro de uma mesma hospedagem ou não. O que vai possibilitar isso é a limitação ou a disponibilidade daquele plano. No caso do plano premium, a gente tem até 100 websites dentro de uma mesma hospedagem. Só que é importante que você não pese a mão nisso, porque quanto mais sites você coloca dentro de uma hospedagem, mais pesada ela fica, menos veloz ela fica. Enfim, existem os prós e existem os contras, só que ter a possibilidade de colocar 100 sites dentro de uma mesma hospedagem, com toda certeza, é muito valioso, principalmente se você vende serviços de criação de site ou cria vários sites como afiliado, por exemplo. Então isso é de suma importância para a tua estratégia. Um outro ponto muito bacana do plano Premium é a quantidade de armazenamento. Para um site funcionar, normalmente ele precisa entre 40 e 50 GB. Isso já está funcionando perfeitamente para aquela pessoa, principalmente se está iniciando, porque quando você inicia você não vai manjar dos paranauê ali, enfim, vai de 8 para 80 assim do nada. Não, você vai galgando o seu espaço. E 100 GB de armazenamento é o que você tem dentro do plano Premium. Isso dá e sobra para você criar mais de 10 sites, por exemplo. Claro, vai depender do teu site, mas tecnicamente isso funciona, tá? Só que além disso, a tecnologia que é utilizada nesses 100 GB é a tecnologia do SSD, ou seja, é a segunda tecnologia de armazenamento que temos hoje. A primeira é o HD, tem o SSD e tem o NVMe que você encontra nos planos topos de linha. O que isso impacta para ti que está começando? Principalmente na velocidade de abertura do teu site. Quanto mais veloz for o armazenamento do teu site, mais veloz também ele vai carregar as páginas, ele vai mostrar para o usuário, isso é muito importante também. Além disso, a gente tem a criação de sites com a própria Hosting, ou seja, você consegue criar sites diretamente com a Hosting através de uma inteligência artificial, através ali do painel de controle da própria Hosting. Painel de controle esse que é o HPN, ou seja, é um painel administrativo desenvolvido pelos próprios desenvolvedores lá da Hosting. Para você que não sabe, normalmente as hospedagens de sites utilizam um painel administrativo padrão, que a gente chama de cPanel. A HostGator, eu acho que a GoDaddy, enfim, elas utilizam o mesmo painel administrativo, só que a Hosting desenvolveu o seu próprio. E o que isso implica na prática? Principalmente facilitando acessos para o usuário final. Por exemplo, eu tenho um vídeo atrás onde eu falei sobre a instalação do WordPress dentro da HostGator e dentro da Hosting. Na HostGator, através do cPanel, que é esse painel administrativo universal, você precisaria dar várias voltas, enquanto no HPN você tem uma opção onde ele automatiza esse processo de instalação do WordPress dentro do teu site, sem que seja necessário que você faça vários cliques e entre em várias páginas. Isso é muito importante para você que está começando. Como a gente falou de armazenamento, que te dá velocidade, agora a gente vai falar de uma outra ferramenta que, além de velocidade, te entrega muita segurança. A gente está falando da Cloudflare. Para quem não conhece, a Cloudflare é uma empresa dedicada em segurança cibernética, ou seja, se o teu site estiver sendo atacado, se alguém estiver vazando suas informações, a Cloudflare vai se encarregar de ir lá, tentar decodificar o IP, além de trancar o teu banco de dados, ou seja, ninguém entra e ninguém sai. E tudo isso vai ser notificado por e-mail. Então é muito importante que você tenha a Cloudflare integrada com o seu
seu site, por ela ser um serviço externo, você precisa fazer esse link. E a Hosting, para facilitar, como eu falei, o HPN ele é muito importante nisso, ele te entrega essa integração automatizada. Você somente fornece ali os name service, ou seja, o nome do servidor do seu site, para a Cloudflare e pronto, a Hosting faz essa integração automatizada. Se você não sabe do que eu estou falando, fica tranquilo, isso é um papo muito mais desenvolvedor, só que é importante. E o suporte da HostGator vai te auxiliar nesse processo de integração. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Um outro ponto positivo, calma que eu vou falar dos negativos, tá? Eu só estou citando os positivos para que depois a gente faça esse comparativo com os negativos também, beleza? Outro ponto muito positivo aqui são as visitas mensais que você tem dentro do seu site. Não é porque você está comprando uma hospedagem que você vai ter visitas ilimitadas dentro do seu site. Não, cada plano tem uma quantidade específica de acessos mensais que ele pode receber. No caso do plano Premium, você tem até 25 mil visitas mensais. Convenhamos, isso é mais que suficiente para ti que está começando. A não ser que tu seja um ponto fora da curva, dificilmente você vai alcançar essas 25 mil visitas assim no primeiro, no segundo mês. Embora eu torça muito, a gente sabe que não é assim, não é da água pro vinho, enfim. 25 mil visitas mensais dá e só. Outro ponto muito importante é que é um pouco mais técnico, mas é importante você saber. Cada alteração que você faz dentro do seu site, você gera um inode. E o que é esse inode? É como se fosse uma pastinha onde você está colocando essa alteração que está acontecendo. Cada alteração dessa computa o inode. Dentro do plano Premium, você tem até 400 mil inodes. E aqui é um ponto importante. Se você não sabe disso, acredite, você não vai conseguir chegar nesses 400 mil inodes. Eu uso há 3 anos essa hospedagem e nunca nem cheguei perto de alcançar o limite disso. Só que se você alcançar, você não vai ficar impossibilitado de usar a Hosting. Não, ela vai te notificar que você atingiu esse limite e vai propor a atualização do seu plano. Mas se você alcança esse limite, então obviamente é porque o seu negócio está funcionando, as coisas estão acontecendo, então atualizar o seu plano é muito mais conveniente e oportuno. Agora um outro ponto também relacionado com velocidade, mas também com toda a estrutura do teu site são os data centers. Para você que não sabe, uma hospedagem é só um provedor e esse provedor é um prédio que a gente chama de data center, ou seja, todas as informações do seu site vão estar alocadas dentro desse provedor. E algumas hospedagens, poucas inclusive, elas pensam no usuário final, principalmente em um mercado mais distante dos países de primeiro mundo, diga-se de passagem. Então o que acontece? Normalmente os provedores, os data centers, eles ficam alocados entre China, Estados Unidos, Espanha, enfim, na Europa propriamente dita. Só que a Hosting foi além disso. Ela criou aqui na América do Sul, lá no estado de São Paulo. Então se você é brasileiro, você foi beneficiado com isso, que é o seguinte: lá no estado de São Paulo tem um data center da Hosting, ou seja, o tempo de resposta entre o teu site e o usuário final, principalmente se esse usuário final estiver aqui no país, diminui bastante, porque ele não precisa ir em outro país pegar as informações e trazer de volta para o nosso país, porque aqui já existe um data center. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de entrar para a Hosting hoje, porque ela tem um data center específico para os brasileiros aqui na América do Sul. Bom, eu te falei de pontos positivos e além disso a gente vai falar de outros pontos positivos, só que esses outros pontos positivos eu vou deixar para falar lá com o preço, porque embora ele seja positivo, vale um adendo muito importante. Agora que eu te citei todos esses pontos positivos, capacidade de site até 100, capacidade de armazenamento 100 GB na tecnologia SSD, integração com a Cloudflare, criação de sites direto com a Hosting através de inteligência artificial, 25 mil visitas mensais, 400 mil inodes, ou seja, alterações que você faz dentro do seu site, e também a velocidade como data center aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo. Agora, vamos para os pontos negativos, porque nem tudo são flores. O primeiro ponto muito negativo dessa hospedagem são os backups. Lembra que eu te falei que cada alteração gera um inode? Então, você pode ou não salvar esses inodes que você está fazendo ali as alterações, só que isso só vai ser possível dentro do plano Premium uma vez por semana. Aqui a gente chama de backup semanal. Isso pode ser prejudicial? Pode e vai, principalmente se você faz alterações diárias, porque você precisa ter um feedback, ter uma segurança de que aquelas alterações, embora você faça alguma besteira mais pra frente, elas já estão salvas partindo de um ponto que não seja o zero, e sim a partir de algumas outras alterações. Se você cria sites para terceiros, isso é muito importante, cara, você precisa ter esse backup diário, porque já pensou você cria um site para um cliente, enfim, passa a madrugada toda criando ele, e no outro dia dá uma pane, esses arquivos são apagados e aí você não tem o backup. Então é muito importante que você tenha o backup diário e não semanal como é aqui no plano Premium. Para você ter o backup diário, você precisaria pagar algo em torno de R$ 45,99. Isso é uma pena porque já deveria ser implementado dentro do plano Premium, haja vista que ele não é um dos mais baratos dentro do mercado. Um outro ponto muito importante é que eu acho que vai tirar, sei lá, uma galera que está assistindo esse vídeo, que não é recomendado para o e-commerce. Ou seja, se você quer criar um comércio eletrônico, quer criar uma loja virtual, esse plano não é recomendado. Mas calma, fica aí que lá no final vou também te dar uma solução muito legal e que vai com toda certeza fazer sentido para ti. Agora, um
um outro ponto muito importante é que ele não tem CDN. Lembra que eu te falei que ele vai dentro dos data centers, pegar as informações e traz para o usuário final? Então, a Hosting pensou o seguinte: se eu espalhar a mesma informação desse site para vários data centers, eu consigo entregar através do data center mais próximo da pessoa. Ou seja, eu vou diminuir o tempo de resposta com o usuário. Só que dentro desse plano, a gente não tem essa tecnologia que a gente chama de CDN. Então, para você que quer adquirir o plano Premium, você precisa adquirir a hospedagem com o data center mais próximo do seu país, mais próximo da onde você está. Basta entrar em contato com o suporte que eles vão te auxiliar nesse quesito. Isso é bem importante e precisa ser feito. Por não ter o CDN, enfim, você não vai ter essa possibilidade de estar alocado em diversos provedores. Agora, se você pegar o Business ou o Cloud Startup, por exemplo, aí sim, já vem habilitado essa função que é muito importante. Um outro ponto importante, e aqui isso vale para diversas hospedagens compartilhadas, é que não tem o IP dedicado. Por ser uma hospedagem compartilhada, inclusive é por isso que ela é mais barata, acredite, a hospedagem não é esse preço que você está vendo, embora a gente pense que é muito caro. Mas a hospedagem compartilhada, ela não tem o IP dedicado. Para que você consiga essa tecnologia, você precisaria de uma hospedagem VPS, e aí sim, você pagaria um pouco mais caro, inclusive. Além disso, a gente chegou a 2 pontos importantíssimos: taxas ocultas e preço de renovação. Preço de renovação eu vou estar falando junto com o preço dessa hospedagem, desse plano que a gente está falando em questão. As taxas ocultas são o seguinte: um outro ponto muito positivo que eu falei que eu ia citar mais para frente é que você ganha domínio e SSL gratuito. Para quem não sabe, o SSL é um protocolo de segurança. Quando você entra dentro de um site, ele mostra, por exemplo, lá na barrinha do Google, que o site é seguro. Isso a gente chama de HTTPS, um protocolo de segurança. Então, para que você consiga isso, você precisaria pagar. Só que hoje tornou-se universal que as hospedagens estão ofertando esse protocolo de segurança de forma gratuita através ali do período que você passa dentro da hospedagem. E na Hosting, a gente tem um SSL, que é esse protocolo de segurança, e o domínio gratuito. O SSL custa ali na casa dos R$ 45,99. Um domínio, ele oscila entre 20 a 60 reais. E aí depende daquele nome que você for adquirir. O domínio, para quem não sabe, é o seu nome mais o .com.br ou .com ou .net. Enfim, o meu, por exemplo, é tassiosouza.com.br. Esse é o meu domínio, só eu tenho ele, por isso que é meu domínio. Enfim, acho que ficou claro para ti. Esses dois serviços você encontra gratuitamente, mas o que isso tem a ver com um ponto negativo, que são as taxas ocultas. Quando você adquire o domínio gratuito, você precisa ter a ciência de que esse domínio só é gratuito no primeiro ano. Então, por exemplo, se você adquire uma hospedagem por 24 meses, esse primeiro ano aqui o domínio é gratuito. Entretanto, nos 12 meses subsequentes, você precisa pagar esse domínio. Por quê? Ele só é gratuito aqui. Por isso que eu chamo de uma taxa oculta, porque dentro da tabela de preços você não encontra essa informação. Você precisa ter pelo menos passado por isso alguma vez para tentar entender. Essa é a taxa oculta. E agora vem um outro ponto muito importante, que é o preço de renovação juntamente com o preço dessa hospedagem. Para você que não sabe, caiu de paraquedas aqui e está querendo começar na internet, quando você compra uma hospedagem, você paga um preço. Ou seja, um preço muito absurdo de barato. 70%, 80%, 90% de desconto. E por que eles fazem isso? Porque essa primeira inserção tua dentro da hospedagem significa uma captação de lead. Ou seja, você paga mais barato mesmo. Só que na renovação, aí você vai pagar o preço que realmente é aquele plano. Então, por exemplo, eu já tenho aqui uma colinha de quanto que vale o plano dentro da hospedagem de site Hosting, principalmente no plano Premium. Quando você passa um mês dentro dessa hospedagem, você paga R$ 45,99 e não tem nenhum benefício. Ou seja, você não vai receber o seu domínio gratuito e nem o SSL. Então, além dos R$ 45,99, você precisaria pagar mais R$ 45 de SSL e mais 40, por exemplo, de domínio. Então, isso ficaria algo em torno de 120, 130 reais. Coisa que eu nunca recomendaria para você. Existe um macete dentro de hospedagem de site que é importante que você guarde isso aí. Quanto menos tempo você passa dentro da hospedagem, mais caro ela fica. Agora, quanto mais tempo você passar dentro da hospedagem, mais barato ela fica. Guarda isso e caso você não queira a Hosting, queira uma outra hospedagem, isso também vai fazer sentido lá, tá? Então, beleza. Um mês a gente vai pagar R$ 45,99 e não vai ter nada de benefício. Quando você paga 12 meses, ou seja, você vai passar um ano dentro dessa hospedagem, você paga R$ 14,99 por mês. Isso vai totalizar R$ 179,88. Só que aqui você já ganha o domínio e também o SSL gratuito. Ou seja, você não vai ter custos extras. E isso é bem bacana. Só que é muito importante frisar que aqui as parcelas para um plano de hospedagem só acontecem em até 12 vezes. Então, por exemplo, aqui no plano de um ano, faz sentido que a gente vai pagar R$ 14,99 por mês.
Beleza, totalizando R$ 179,88. Só que aqui a gente também pode aplicar o cupom do canal, que é Tarcio, tá? Tudo maiúsculo, você aplica lá e você ganha 7% de desconto. R$ 179,00, você vai pagar ao todo R$ 167,29, com parcelas de R$ 13,94. Então vamos lá, não confunda. A gente tem 12 parcelas de R$ 14,99, que é o preço original, e isso vai totalizar R$ 179,88. Ponto. Esse aqui é o preço sem cupom. Você aplica o cupom, automaticamente você ganha 7% de desconto. Com esse desconto, você passa a pagar R$ 167,29, com parcelas de até 12 vezes de R$ 13,94. Ou seja, de R$ 14,99 a gente passa a pagar R$ 13,94. Vamos agora para o de 24 meses, que é aqui que o negócio começa a dar dúvida. Quando você vai comprar um plano de 24 meses, você vai pagar R$ 12,99 por mês. Só que aqui, pessoal, é muito importante frisar, as parcelas só acontecem até 12 vezes. Ou seja, esses R$ 12,99 é levando em conta 24 meses pagando. Para você saber a real parcela que você vai pagar, olha o que você tem de fazer. A gente sabe que 24 vezes R$ 12,99, olha só, 24 vezes R$ 12,99 totaliza R$ 311,76. Só que aqui, pessoal, é muito importante frisar, você ainda pode aplicar o cupom. Aplicou o cupom, ganhei 7%. De R$ 311,76, a gente passa a pagar R$ 289,94. E esse valor, pessoal, esse valorzinho aqui, ou seja, o valor final, depois de ter aplicado o cupom de desconto, a gente aplica a divisão por 12, ou seja, R$ 289,94 dividido por 12, ficam com parcelas de R$ 24,16. Olha o que eu te falei. Eles vendem que o preço de 24 meses do plano Premium custaria R$ 12,99 por mês. E não vai custar R$ 12,99 por mês. No final das contas, ele vai custar R$ 24,16. Por que isso? Porque as parcelas com o cartão de crédito vão até 12 vezes. Vamos ver se você entendeu isso aqui mesmo, tá? Agora a gente vai fazer com um plano de 48 meses. No plano de 48 meses, eles vendem dizendo que a parcela é de R$ 10,99. A gente sabe que não, porque eu acabei de te ensinar isso. Para que a gente consiga totalizar, a gente vai pegar 48 vezes a parcela, que é R$ 10,99. Fizemos essa multiplicação, a gente chega em um valor de R$ 527,52. Ponto. Esse aqui é o valor total desse plano. Só que a gente pode aplicar o cupom de 7% aqui do canal, que é Tarcio. Aplicamos esse cupom, aí sim o valor total fica R$ 490,59. Esse valor de R$ 490,59 a gente vai dividir por 12. Dividindo por 12, a gente encontra a parcela que a gente realmente vai pagar, que no caso seria R$ 40,88. Então, para você adquirir por 12 meses, você paga 12 parcelas de R$ 13,94. Para você adquirir por 24 meses, você paga 12 parcelas de R$ 24,16. Para você adquirir por 48 meses, você paga 12 parcelas de R$ 40,88. Vale um adendo muito importante. Se você adquirir por 24 ou por 48, você precisa ter a noção de que nos primeiros 12 meses o domínio é gratuito. Nos próximos anos você precisa pagar esse domínio. O domínio ele é pago de forma anual. O bom é que ele é de R$ 20 até uns 60, dependendo do nome que você vai escolher. Cara, eu sei que pode não fazer muito sentido isso para ti agora, mas quando você for lá adquirir o plano, você vai ver exatamente aquilo que eu estou falando e mostrando para vocês, beleza? Para você que quer construir uma loja online, infelizmente o plano Premium de longe não é recomendado. Entretanto, se você pagar um pouquinho a mais, você já consegue o plano Business, que inclusive é o plano que eu recomendo dentro da hospedagem do site Hosting. Ele é um pouquinho mais caro, sim, só que ele compensa porque você vai pagar R$ 2 a mais no plano Business e vai ter muito mais comparado ao plano Premium. O plano Premium ele só é recomendado se você está realmente precisando de um site e não tem a grana para investir. Esse um ano você vai fazer acontecer e vai girar o teu negócio. Só que se você já tem a possibilidade de adquirir um plano um pouquinho mais acima, com toda certeza, o plano Business é o mais recomendado, principalmente se você quer construir loja como afiliado, se você quer fazer loja online, dropshipping, enfim, isso vale muito mais a pena
para o business, porque lá a gente tem muito mais velocidade, muito mais acesso, além disso, muito mais benefícios, pagando bem menos se você colocar na ponta da caneta. Cara, se ficou qualquer dúvida daquilo que eu falei aqui, dessa explicação dos preços, eu vou tentar botar aqui na edição uma coisa que fique legal para você. Mas se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que é muito importante para que a gente venha o mais rápido possível responder e, quem sabe, tirar essa tua dúvida. E outra coisa, se você assistiu esse vídeo até aqui e quer adquirir o plano Premium, aqui na descrição já vai ter o link juntamente com o cupom de desconto que eu falei para você durante esse vídeo. Clicou aqui, aplicou o cupom, você já recebe pagando bem menos, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder absolutamente mais nada que eu soltar por aqui. Espero que tenha gostado. Fica bem com Deus. Abração. Fui!